Fala aí, pessoal, bem-vindos ao Viagem Oculta, rapaz. E hoje a gente tem um vídeo diferenciado, hein? Um vídeo diferenciado. Hoje eu vou passar para vocês um resumão do primeiro livro, Percy Jackson e o Ladrão de Raios, hein? E antes do vídeo começar, eu quero dar alguns avisos aqui para vocês. Primeiramente, sim, eu já li o primeiro livro, mas eu tive que reler algumas coisas, rever algumas coisas, então muita coisa que eu tô trazendo aqui pra vocês, eu tirei do site Acampamento Meu Sangue Wiki. Tá no primeiro link da descrição, então tudo que tem lá sobre Percy Jackson, se você quiser saber, personagens, locais, tudo que tem sobre Percy Jackson, tem lá nesse site, tá certo? Então os créditos vão pra eles. Eu tive que rever, então me ajudaram muito a fazer um resumão aqui no roteiro do vídeo. Outro aviso aqui. Eu também vou colocar algumas imagens aqui para ilustrando a história que eu tô contando, ilustrando alguns momentos. E muitas dessas imagens eu peguei na internet, então eu espero não estar ofendendo ninguém, vou estar colocando algumas imagens ali. Se tiver o nome do artista desenhado na imagem, eu vou deixar aí para vocês verem, mas eu tô pegando só imagens só para ilustrar aqui, tá certo? Eu não quero roubar arte de ninguém que fez uma arte aqui pro Percy Jackson, eu tô roubando, não, só tô usando aqui só para ilustrar o meu vídeo, tá certo? Então tudo que eu peguei da internet, tá bom? Então, espero não ofender nenhum artista que fez alguma dessas imagens que vão aparecer aqui no vídeo, tá certo? Se algum aparecer, comenta aí embaixo que eu fixo você, tá certo? Eu te dou todos os créditos certinho, tá bom? Então, é isso aí, espero que ninguém se importe. Então, é isso, pessoal. Vamos pro vídeo, não esquece de deixar o like e comentar, por favor. Assim eu posso trazer mais, quem sabe eu trago o próximo livro, O Mar de Monstros. Então, pra isso acontecer, deixa o like e comenta aí, né? Vamos lá, vamos pra história. Solta a vinheta aí. Descrição de personagem. Percy tem uma pele bronzeada, cabelo preto, penteado para o lado. O seu cabelo é descrito como se ele tivesse apenas dado um passeio até a praia. Percy também tem lindos olhos verdes. Percy Jackson é um garoto de 12 anos que tem TDAH e dislexia. Percy estuda na Academia Yancy para garotos problemáticos. Tá, Mikael, o que ele tá fazendo aí? Garotos problemáticos? Sim, porque o Percy já foi expulso de mais de 6 escolas. Na verdade, ele foi expulso de 6 escolas, cada uma em uma série diferente. Então ele tá na 6ª série e todo ano ele é expulso de uma escola. O porquê? Porque todo ano acontece alguma coisa, sabe? Explode alguma coisa, explode um ônibus. E o Percy acaba tendo que ser expulso, porque toda a culpa vai pra cima dele. Tá, Mikael, por quê? O que o Percy faz que essas coisas acontecem? Eu vou explicar mais pra frente, sabe? Mas por enquanto nem o Percy sabe explicar o que é que acontece. Percy tem um amigo chamado Grover. Grover é um garoto que usa muletas, ele tem problema nas pernas, então não pode andar direito, então ele precisa de muletas. Descrição de personagem. Grover era o melhor amigo de Percy. Tinha cabelos castanhos e cacheados. Também usava muletas por conta de uma deficiência nas pernas. Certo dia, Grover e Percy estavam em um museu, em uma viagem escolar, até que uma garota chamada Nancy resolve incomodar o nosso amigo Grover. Só que o Percy, ele é meio esquentadinho, então ele não gosta nada disso, ele começa a se irritar, ele tenta não fazer nada porque ele já foi expulso de tantas escolas que ele já fica com aquela preocupação. Até que de repente, ele acaba jogando um jarro de água em Nancy. Só que ele não tocou no jarro, não foi ele que tocou no jarro. E molha ela sem querer. O que parece que ele tinha empurrado ela com alguma coisa assim, porque ela cai no chão. Até que a sua professora de álgebra, a senhora Dodds, chama o Percy ali pra conversar. Aquele tipo de professora. Vem aqui, Percy, eu vou conversar contigo. Leva o Percy para uma sala e começa a perguntar pra ele onde está. E o Percy fica, o quê? Onde está? Como assim? O que tá acontecendo? Até que, do nada, a sua professora se transforma em uma fúria. A fúria ataca Percy, até que de repente o seu professor aparece. O Sr. Brown, que chega, e ele joga para Percy uma caneta. Percy destampa a caneta, e ela imediatamente vira uma espada. A famosa Contra-Correntes, que a gente vai ouvir muito falar dela nessa saga. Descrição de item. Anaclumos, ou para os mais íntimos, Contra-Correntes, é a principal arma do nosso herói. Aparentemente é apenas uma caneta comum, mas ao destampar a caneta, ela se transforma em uma belíssima espada, podendo destruir monstros com um golpe. A espada é feita de bronze celestial. Uma curiosidade: não pode ferir humanos, apenas monstros. Percy dá um golpe na fúria, que desaparece e vira pó.
Em poucos segundos depois, o Percy meio que sai de um transe e percebe que sua professora não está ali, seu professor também não. Então o Percy no dia seguinte resolve perguntar, cadê a senhora Dotts, já que ela não aparece nas aulas mais. Ele perguntou para o seu amigo Grover. Grover responde que não conhece a senhorita Dotts. Quem é a senhorita Dotts, Percy? Você tá louco? Você tá maluco? Ele começa a desconfiar de Grover também. Não, tá todo mundo estranho perto de mim. Eu preciso conversar com alguém. Então ele despista Grover, acaba fugindo sem falar pra ninguém, fugindo da academia Yancy, pra ir pra sua casa e falar com a sua mãe. Descrição de personagem. Sally Jackson possui cabelos cacheados e castanhos, com alguns fios grisalhos, e é uma pessoa extremamente bondosa. Então o Percy chegando lá explica tudo pra sua mãe, explica pra ela o que aconteceu, explica pra ela tudo que tá acontecendo, e a sua mãe parece não se impressionar tanto com isso. O que será que a mãe do Percy esconde, hein? Ah, e uma curiosidade, a mãe do Percy, ela namora com um cara chamado Gabe Fedido, assim que o Percy chama ele. E é um cara que trata muito mal a mãe do Percy, trata ela como lixo, sabe? É um cara horrível. Ah, e mais uma curiosidade, a mãe do Percy tem uma característica muito legal, que ela gosta muito da cor azul. Então, até mesmo os doces, bolos, ela sempre faz de uma forma que ele fique da cor azul para o Percy. Enfim, uma curiosidade aqui. A mãe do Percy dá a ideia que nas férias de verão, eles vão para sua casa em Montauk, uma casa de praia que eles ficam lá, passam as férias de verão. Então eles resolvem ir. Nas férias de verão, Percy e a mãe dele vão até lá. Só que de repente, Percy acaba tendo alguns sonhos. Sonhos de ver o céu em fúria, o mar em fúria também. Várias coisas acontecendo, parecendo que coisas ruins vão acontecer. Sentimentos ruins o Percy vai tendo. Até que de repente o seu amigo Grover aparece na porta da sua casa em Montauk. Percy fica sem entender o que o Grover tá fazendo aqui, o que minha mãe, não sei o que. E ele vira pra mãe do Percy e fala, olha, tá na hora, ele tem que ir. Então a mãe do Percy, tá bom, ok. Colocam ele dentro do carro, os dois resolvem ir a um certo lugar. Percy, obviamente, começa a questionar a mãe dele. Mãe, pra onde é que a gente vai? O que é que tá acontecendo? A mãe de Percy simplesmente fala, vamos pra um lugar especiais pra pessoas especiais. Você me entende. Só que antes de chegarem lá, uma coisa ataca o veículo da mãe do Percy. Acaba derrubando todos no chão. E acontece uma coisa sinistra. O nosso amigo Grover, o amigo do Percy, tira as calças. É exatamente isso que acontece, ele tira as calças. E a gente vê que da cintura pra baixo, o Grover é metade bode. Então ele resolve fugir junto com o Percy. Ele tentando fugir com a mãe dele. Só que a mãe do Percy acaba sendo capturada por uma criatura. Uma criatura com chifres, metade homem, metade touro. E o Percy descobre que é o temível Minotauro. O Minotauro apaga a sua mãe, meio que apagando mesmo. Ela vira um raio de luz e some na mão do Minotauro. Vira fumaça e desaparece. Percy, furioso, ele nem pensa duas vezes. Ele vai pra cima do Minotauro, que tenta acertá-lo, mas o Minotauro erra o golpe e acaba perdendo seu chifre. Percy consegue usar o chifre do Minotauro para atingi-lo, e assim matando a criatura que virou pó. E Percy imediatamente desmaia. Percy acorda em um acampamento. Um acampamento que o Grover fala que é o acampamento meio-sangue. Descrição de personagem. Vamos lá mais uma vez falar do nosso amigo Grover, que deixou as moletas de lado para exibir um belo par de pernas de bode, com pelos marrons. E foi só isso que mudou nele. Descrição de local. O acampamento meio-sangue é um campo de treinamento secreto para semideuses gregos. O acampamento é localizado em Long Island. O acampamento tem fronteiras mágicas que impedem a passagem de qualquer monstro que tente atravessar a sua passagem. No acampamento há 12 chalés para cada deus do Olimpo. E todo semideus tem direito de ficar no chalé de seu pai ou de sua mãe. Uma curiosidade: o chalé de Hermes ficam também aqueles que não conhecem seu parentesco divino. Ele sem entender nada, como assim meio-sangue? Então é revelado para Percy que ele é um semideus, metade humano, metade deus. Isso explica o motivo por que ele é expulso de tantas escolas. Porque tem sempre algum monstro atrás do Percy. Sempre algum monstro tentando matar ele, tentando assassinar os meus sangue. Então os meus sangue estão sempre perseguidos. Só que como as pessoas normais não podem ver esses monstros, acaba sendo que a culpa vai virando sempre pra ele. E tá, Mikael, então por que o Percy também não lembra e como essas pessoas não veem? Existe uma coisa no universo de Percy Jackson chamada névoa. Essa névoa impede que as pessoas comuns vejam esses monstros e os semideuses, caso eles não prestem atenção. Sabe, eles podem ter um monstro do lado deles, se eles não prestarem atenção, não olharem bem para esses monstros, não tentarem entender o que é que eles são de verdade, eles não vão notar também através da névoa. E existem também humanos que podem ver através da névoa, assim como a mãe do Percy. Os responsáveis por esse acampamento é Chiron e o Sr. D.
Descrição de personagem. Senhor D era o responsável pelo acampamento. Era nada mais, nada menos que Dionísio, o deus do vinho. É descrito como um homem de rosto gordinho, um nariz vermelho e cabelos encaracolados, tão pretos que parecem roxo. Ele normalmente tem olhos lacrimejantes, azuis e injetados de sangue por beber. Senhor D sempre parecia de mau humor porque não gostava de heróis. Descrição de personagem. Quirón era o professor de história grega de Percy disfarçado, mas em sua forma original é descrito como um centauro de meia-idade. Branco da cintura para baixo e com cabelos castanhos, com sobrancelhas espessas, intensos olhos castanhos e uma barba desalinhada. O Sr. D, que é nada mais nada menos que o deus Dionísio, que havia sido banido para a Terra e tendo que ser responsável por esse acampamento, já que estava cantando algumas ninfas por aí, hein? E Percy, como não sabia quem era o seu pai, ele teve que ficar em um chalé. Existe um chalé para cada deus do Olympus. O único deus que não tem chalé ali, justamente porque não é um deus que vive no Olympus, é o chalé de Hades, que não existe ali. Mas para todo filho de deus em acampamento tem sempre o chalé. Então a gente vê como os deuses fazem bastante filho, hein? Percy acaba conhecendo algumas pessoas, como Annabeth, filha de Atena, e Clarice, filha de Ares. Descrição de personagem. Annabeth é filha da deusa da sabedoria Atena. Ela é descrita de pele bronzeada e um corpo esguio e atlético. Ela tem longos cabelos loiros e encachos perfeitos. Mas o que mais chamava atenção era seus olhos. Eram cinzas tempestuoso. Descrição de personagem. Clarice é filha de Ares. É descrita como tendo a altura de um jogador de basquete e corpo musculoso de um jogador de rugby. Ela tem cruéis cabelos castanhos que ficam quase sempre presos em uma bandana. A personalidade? É melhor nem querer saber. Digamos que ela tem uma personalidade forte. Ela tem uma arma preferida, uma lança elétrica que ganhou de seu pai. Clarice é aquela garota bully que vai sempre incomodar o Percy Jackson. É tipo o Caruso do Percy Jackson, é a Clarice nesse início. A Annabeth já é uma amiga bem mais legal com o Percy, já se identifica um pouco mais com ele, apesar que os seus pais não se dão muito bem. A gente sabe que Atena e Poseidon não se dão bem. Já que não sabem quem é o seu pai, Percy tem que ficar no chalé de Hermes. E lá conhece o líder do chalé, que é Luke, filho de Hermes. Descrição de personagem. Luke é o filho de Hermes. Ele é descrito como um jovem alto, bonito, com cabelos loiros cortados, olhos azuis, aparência atlética. A única coisa que não é atraente em Luke é a sua cicatriz, que se estende desde a parte inferior de seu olho até o queixo. Uma curiosidade: Luke conseguiu sua cicatriz quando tentou roubar uma maçã dourada e foi agarrado pelo dragão guardião da árvore. Então o tempo vai passando, Percy Jackson vai achando um lugar próprio para ele ali no acampamento Meio Sangue. Inclusive aprendendo a lutar, aprendendo a usar armas, aprendendo esgrima e aprendendo a usar arco e flecha. Os campistas têm várias competições, assim como capturar a bandeira. Então o Percy tem sua primeira captura às bandeiras do acampamento Meio Sangue. Ele fica no grupo de Annabeth e Luke contra o grupo de Ares, de Clarice. Então meio que é dividido em dois grupos. Grupos de Ares e seus aliados e grupo de Percy, Luke, Annabeth e seus aliados. No meio da batalha, Percy acaba sendo ferido gravemente por Clarice. Mas Percy acaba caindo perto de um rio, assim absorvendo um pouco de poder, digamos assim. Ele se molha, então absorve um pouco de poder da água, ele fica mais forte perto da água. Assim atacando Clarice, que tinha uma lança poderosa, que era a característica dela, uma lança elétrica que foi um presente de seu pai. Percy destrói a lança e derrota Clarice. Assim os seus amigos conseguem pegar a bandeira e ganhar a competição. Mas não foi a única surpresa da noite. De repente, aparece uma luz no mar, uma luz verde, que clareia as costas de Jackson e se mostra ser um tridente. O tridente verde revela uma coisa. Todos se curvam à frente de Jackson e Quirón fala: "Salve Percy Jackson, o filho de Poseidon." Então Percy Jackson, que veio de um lugar que ele já era, sentia um estranho, sentia alguém diferente na frente de todo mundo, que finalmente tinha achado um lugar onde se sentia um igual, voltou a se sentir diferente. Porque ele era filho de um dos grandes e era uma coisa muito rara. Existia um pacto entre os três deuses antigos, Hades, Poseidon e Zeus. Nenhum deles poderia ter filhos. E obviamente, conhecendo Zeus, a gente sabe que ele não seguiu esse pacto. Ele tinha uma filha chamada Thalia, que era amiga de Annabeth. E aí você deve se perguntar: tá, Mikael, o que Thalia tem a ver? Cadê a Thalia? Infelizmente, Thalia acabou morrendo no dia que Annabeth chegou no acampamento Meio Sangue.
Annabeth e Luke, né? Os três tinham chegado lá, mas Talia acabou não sobrevivendo, acabou morrendo. E Zeus, como seu pai, acabou fazendo uma árvore crescer do corpo de Talia. Transformou Talia numa árvore que protegia todo o acampamento Meio-Sangue. Então o acampamento Meio-Sangue tinha meio que um escudo contra os monstros que os caçavam, por isso que era um lugar seguro pra eles. Já o filho de Poseidon é o Percy Jackson. Ah, Michael Hades tem filho? Não. Não, ele não tem filho. Pelo menos não depois do pacto. Tá, Michael, e por que aconteceu esse pacto? Vamos lá, vamos explicar. Deixa eu explicar pra vocês por quê. Porque da última vez que eles tiveram filhos, aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Então eles fizeram esse pacto porque os seus filhos sempre são muito poderosos. E tanto podem destruir o Olimpo, quanto podem destruir o mundo, como conhecemos. Só que Percy não parava de ter aqueles sonhos. O céu em fúria, o mar em fúria também. Como se alguma batalha, algo ruim fosse acontecer. Até que de repente Chiron vem falar com ele e vem explicar toda a situação que estava acontecendo. Percy descobre que o Olimpo está aí prestes a entrar em guerra. Porque o raio mestre de Zeus, a sua arma principal, foi roubada. E Percy é o principal suspeito. Mas por quê? Porque Percy é o único filho de Poseidon. Então ele está sendo acusado porque ninguém sabia que o Percy existia até então. Então, como o Percy não existia e do nada ele aparece, um filho, entre aspas, perdido de Poseidon, ele é o primeiro suspeito. Então meio que a acusação é para o Poseidon e não para o Percy. Mas como os deuses grandes não podem roubar armas uns dos outros, o principal suspeito, meio que Zeus acusava o Poseidon de ter usado seu filho para roubar o seu raio mestre. Mas existe outro suspeito também em mente. Hades, o deus do submundo, que sempre teve inveja dos seus irmãos. Ele é o principal suspeito de ter roubado o raio mestre. Então Percy, como um herói, recebe uma missão. E aqui a gente vai entrar numa coisa que vai ter em todos os livros de Percy Jackson, que eu acho muito maneiro, que são as profecias. Cada livro vai ter sua profecia, e ela vai se concretizando com o passar do livro. A gente vai descobrindo o que é cada coisa. Então Percy vai conversar com o oráculo. Descrição de personagem. O oráculo de Delfos é uma donzela que abriga o espírito de Delfos, de forma que torne o orador das profecias, dadas aos heróis do acampamento Meio-Sangue. Foi por muito tempo o posto de uma mulher que continuou em seu posto mesmo após sua morte, por conta de uma maldição. Então Percy vai conversar com o oráculo para ter a sua profecia, que é: Você irá para o oeste e irá enfrentar o Deus que se tornou desleal. Irá encontrar o que foi roubado e o verá devolvido em segurança. Será traído por aquele que o chama de amigo e, no fim, irá fracassar em salvar aquilo que mais importa. Então Percy, após ouvir sua profecia, deve escolher 2 ajudantes para ir com ele. Então, obviamente, Percy escolhe a Grover e Annabeth. E Annabeth, que era muito louca para ir a alguma aventura, queria muito ir em uma missão, e tinha uma profecia que ela tinha ouvido, que ela ia poder acompanhar um herói e ajudá-lo em sua jornada. Antes disso, o nosso querido amigo Luke, que também, como ele era mais velho que o Percy, ele sempre ajudava o Percy no treinamento, entrega a Percy uns sapatos voadores, uns tênisinhos com rasa, que era do seu pai. Então assim, Annabeth, Grover e Percy partem a sua jornada. Tá, Michael, o que é que eles vão fazer? Como assim? Eles vão pra onde? Eles vão até Hades tentar recuperar o raio. Então Percy recebe a missão de recuperar o raio mestre de Zeus e trazer antes do solstício de verão, que era o tempo limite até começar a guerra. A aventura já não começa muito bem, porque já que o ônibus que eles estavam indo foi atacado, inclusive pelas fúrias, ainda mais pela ex-professora de Percy, e destruíram o ônibus. Então o Percy, Grover e Annabeth estavam começando a sair nos jornais, os 3 jovens como se fossem terroristas. Então eram perseguidos pra lá e pra cá, não só pelos monstros, como pela polícia. Percy e seus amigos chegam ao Empório dos Anões de Jardim da Tia M, que acaba se revelando sendo a Medusa. Descrição de personagem. Medusa? Digo, tia M. Usa um véu em sua cabeça e engana as pessoas, dizendo que vai tirar uma fotografia, mas na verdade acaba transformando todos que pisam em sua toca em pedra. É sério, diretor? Eu tenho mesmo que descrever a Medusa? Você já sabe como ela é. Então eles conseguem derrotar a Medusa. Percy arranca a cabeça dela, estilo Perseu, e embrulha e manda de presente para os deuses. Após derrotarem a Medusa, Grover encontra um Poodle. E, deixando claro, já que o Grover é um sátiro, ele pode falar com os animais. Então, falando com o Poodle, ele descobre que o Poodle se perdeu e tem uma recompensa por ele. Eles devolvem o Poodle, recebem o dinheiro para a recompensa e continuam sua jornada, já que foi interrompida pelas fúrias no ônibus.
Mas se você acha que vai ser fácil, Com o dinheiro da recompensa do Poodle, Jackson e seus amigos pegam o metrô por um tempo e, por ideia de Annabeth, resolvem visitar o portal em Arco em St. Louis. Mas havia um monstro por lá. Percy acaba enfrentando Equidna e Quimera. Descrição de personagem. Ok, vou resumir aqui. Equidna O correto é Equidna, minha filha. De nada. é uma mulher linda que, no lugar de suas pernas, tem uma cauda de serpente. Já Quimera é um monstro híbrido de animais. Ela tem tronco e cabeça de leão, as costas de um dragão, uma cabeça de serpente como cauda e uma cabeça de cabra nas costas. Esses dois monstros atacam Percy enquanto ele está esperando o elevador que Annabeth e Grover desceram sem ele. Equidna e Quimera acaba sendo envenenado e, sem opções, Percy acaba pulando no rio Mississippi para se salvar. Então Percy fala com um ser com criatura da água, que fala com ele que ele deve ir até o oceano. Então Percy, Annabeth e Grover vão até o oceano. Eles pegam um trem e chegam até Denver. E vão até um lugar para comer. Pelo menos tentam, né? Mas eles não têm dinheiro para pagar. Até que um homem aparece. É Ares, o deus da guerra. Descrição de personagem. Ares é descrito como um homem enorme e musculoso. Ele normalmente usa jeans preto, um colete preto de motoqueiro e um óculos de sol. E não pode faltar a moto estilosa do deus da guerra. Ares faz uma trégua com Percy Jackson. Fala com ele, se ele recuperar o seu escudo, vai ajudá-los a chegar a Las Vegas. Então Percy aceita. Mas acaba caindo em uma armadilha de Hefesto, que estava tentando pegar Ares e Afrodite com a boca na botija, hein? Percy se salva, consegue pegar o escudo e entregar a Ares. Hades então revela para Percy que a mãe dele ainda está viva, só está aprisionada por Hades. Assim entregando para eles também uma mochila, onde tem algumas coisas que eles vão precisar. Presentinho de Ares. Então Percy, Annabeth e Grover vão em direção a Las Vegas. Chegando em Las Vegas, eles acabam encontrando um homem que os convida a entrar em um cassino, chamado Cassino Lotus. Eles entram, já que não tem que pagar nada, eles descobrem que é tudo de graça. Tem canais de graça, tem comida, tem música, tem tudo que você ia querer. E você nunca ia querer sair daquele local. Então Percy e Annabeth ficam lá, se divertem, curtem lá o local. Até que Percy acaba falando com algumas pessoas, e essas pessoas se vestem diferente, falam de uma forma diferente, e Percy acaba conversando com elas. E descobre que algumas pessoas dizem que estão em 1994, 1993. Percy começa a entender o que estava acontecendo, que todo mundo que entrava no Hotel Lotus não queria sair. Então Percy convence Annabeth e Grover a meter o pé dali. Ao sair, Percy vê um jornal e fica aliviado que ainda está no mesmo ano. Mas descobre que se passaram 5 dias em Lotus. E 5 dias para ele pareceu 1 hora lá, 2 horas lá, então pareceu poucas horas. Então eles percebem que tem apenas um dia para recuperar o Raio Mestre e impedir que a guerra aconteça. Mas antes de ir ao mundo inferior, Percy vai ao oceano, como tinha prometido. Chegando lá, Percy ganha uma carona do tubarão, que é levado até a mulher que finalmente tinha falado antes. A mulher, ele meio que teve uma visão dessa mulher. A mulher entrega para ele 3 pérolas. Ela disse que quando tivesse problemas, usasse elas. Enquanto procurava pela entrada do mundo inferior, Percy encontrou Crosta. Descrição de personagem. Crosta tem mais de 2 metros de altura. É completamente careca e tem pele cinzenta. Encontrou Crosta, em sua loja de colchões d'água. Ele aprisiona Grover e Annabeth em suas camas. Mas não é trabalho para o Percy, que consegue derrotar. Logo depois, eles procedem ao estúdio de gravações MAC, M-A-C, que significa morto ao chegar. Lá dentro, Percy suborna Caronte, com dracmas para deixá-lo entrar, junto com os espíritos. Descrição de personagem. Caronte é o barqueiro do mundo dos mortos, que leva as almas dos mortos até o seu destino eterno. Dentro do mundo inferior, descobre que sua principal entrada é guardada por Cérbero. Para distraí-lo, Annabeth brinca com ele, utilizando uma bola de borracha vermelha, que dá tempo para que os semideuses e o sátiro passem por seu caminho. Passando pelo campo do Asfodelos, chegam próximo ao abismo do Tártaro. Quando se aproximam mais do precipício, os tênis, que foram presentes de Luke, ativam suas asas, começam a carregar Grover para um abismo, e Percy e Annabeth se desesperam para tentar parar. Quando Grover estava chegando perto de um buraco, um precipício, o sátiro consegue tirar. Depois dessa confusão, os heróis finalmente chegam no Palácio de Hades, que acredita que Percy que roubou o Raio Mestre e também o seu elmo. Descrição de personagem. Hades, o deus do submundo. Não, ele não se parece com o Zé Ramalho.
Eu entendi a referência. Ele é descrito como um deus alto e imponente, com pele branca albina, cabelos pretos na altura dos ombros e olhos negros intensos. Aí o Percy fica confuso. Poxa, a gente achou que você roubou o Raio Mestre. E como assim o seu elmo? De repente, Percy sente a sua mochila pesada. Ela ficou mais pesada assim que ele entrou. Então Percy resolve abri-la e descobre que o Raio Mestre estava ali o tempo todo. Percy então percebe que Ares o enganou esse tempo todo. Então Percy fica em dúvida se fugir dali poderia ser condenado à morte, ele e sua mãe. Ele promete vir voltar para resgatá-la, então os três pisam nas pérolas que lhe foram entregues e somem dali. As pérolas levam Percy, Grove e Annabeth de volta ao oceano. Eles alcançam a praia e encontram Ares. Percy confronta Ares e o desafia de igual para igual. Percy consegue lutar com muita dificuldade e consegue fazer um ferimento em Ares e o vencê-lo, já que ele fica mais forte perto d'água. Ares desiste, então entrega o elmo para Percy e deixa-o ir para o Olimpo. Então Percy manda o elmo de Hades que Ares o entregou de volta para o seu dono. Percy então viaja para Nova York de avião junto de seus amigos para devolver o raio de Zeus. E um parênteses aqui. Percy dificilmente pode voar porque Zeus não gosta que o Percy ande em seus domínios, ainda mais por ele achar que ele é um ladrão de raios. Então eles finalmente chegam em Empire State, onde se encontram o Monte Olympus. Descrição de local. Tá, e por que o Olimpo está nos Estados Unidos? Ele mudou constantemente para o oeste, seguindo a civilização ocidental, assim como cada reino grego. Por isso, no universo de Percy Jackson, tudo se passa nos Estados Unidos. Descrição de personagem. Poseidon tem cabelos pretos, uma barba preta bem aparada, uma pele bronzeada e olhos verdes mar. Percy descobriu finalmente de quem ele herdou os lindos olhos verdes. Descrição de personagem. E vamos falar de Zeus, o pai de todos. Ele é muito alto, imponente e muito musculoso, com cabelos prata na altura dos ombros e barba grisalha bem aparada. Ele tem olhos eletricamente azuis e brilhantes, com rosto sério e orgulhoso. Percy então fala com os deuses, inclusive com Zeus. Fala pra ele tudo o que aconteceu e como o raio foi roubado, e que ele não foi o responsável. Percy também tem um breve momento de conversa com seu pai, Poseidon, finalmente vê o seu pai pela primeira vez, e os dois conversam um pouco. Mas convencendo Zeus de sua inocência, Percy consegue salvar o Olimpo e o mundo todo. Voltando para o acampamento, Percy descobre que sua mãe está de volta também. Hades a devolveu, já que Percy devolveu o seu elmo. Mas não acabou por aqui. Luke acaba falando com Percy, acaba o convidando para um passeio. Mas nesse exato momento, joga um escorpião venenoso em Percy e fala para ele que se ele se mexer, ele morrerá. Então Luke se revela sendo um verdadeiro ladrão de raios, que naquele dia que ele roubou o raio, ele fugiu e foi encontrado por Ares, e o convenceu Ares de seus planos para poderem destruir o Olympus. Mas o principal responsável por tudo isso, e quem estava planejando tudo, era Cronos, o verdadeiro líder de Luke. Então Luke, que falava com Cronos, estava seguindo as suas ordens, e com isso, foge. Percy acaba sendo picado, mas é salvo por Chiron. Então Percy, junto de Annabeth e Grover, discutem a traição de Luke, e resolvem fazer de tudo para impedir que Luke tenha sucesso em seus objetivos. E assim acaba o livro Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Aí pessoal, agora eu vou decifrar aqui com vocês a profecia. Lembra que eu falo que todo livro tem a sua profecia, e aí no final toda ela é revelada a partir da história que você vai lendo? Então, acabou a história, mas vamos revelar aqui o significado da profecia. Vamos lá. Você irá para o oeste e irá enfrentar o deus que se tornou desleal. Que deus é esse? Nada mais, nada menos que Ares. Percy Jackson enfrentou Ares durante o livro. Irá encontrar o que foi roubado e o verá devolvido em segurança. O que foi roubado, esse aqui tá fácil, né? Foi o raio mestre de Zeus. Então, Percy finalmente devolve o raio mestre de Zeus. Será traído por aquele que o chama de amigo. Quem é esse? A gente vê, né, nos 45 do segundo tempo, o que era nosso amigo Luke acabou traindo o Percy no finalzinho do livro. E no fim, você irá fracassar em salvar aquilo que mais importa. O que mais importava pro Percy, eu não fui muito a fundo nisso durante a história do livro, mas era o seguinte. Isso aqui é porque o Percy queria muito salvar a mãe dele. E ele não conseguiu, pelo menos não de primeira, né? Não na primeira tentativa, ele foi lá pro submundo, tentou salvar a mãe dele, mas não conseguiu barganhar com Hades, porque Hades achava que ele era ladrão de raios. Então ele não conseguiu barganhar com Hades naquela hora.
Mas quando o Percy devolveu o seu elmo, acabou tendo a sua mãe de volta, meio que indiretamente. Meio que Hades, para retribuir ele ter devolvido o seu elmo, Hades devolveu a mãe do Percy. Então esse aí foi o significado da profecia do Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Então é isso aí, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, do resumão. Deixa o like aí, comenta se você quer que eu faça um resumão de outro livro, outra coisa. Vão comentando aí, fala aí se vocês gostaram, o que é que vocês não gostaram, perdão a minha dicção em alguns momentos, é meio ruimzão minha dicção. E quero agradecer a participação especial da Isabelle Cipriano, ter completado algumas partes ali, e agradeço demais ela ter participado, e é isso aí. Obrigado, Isa, tamo junto. Então é isso aí, pessoal. E antes que você vá embora, não vai embora ainda, não esquece de seguir a gente nas plataformas de áudio, Spotify, Google Podcast. É isso aí, a gente tá no Spotify. Mikael, o que é que tem lá? O que é que eu ganho? Mano, tem conteúdo exclusivo só para as plataformas de áudio, então tem muita coisa que não tem no YouTube aqui no nosso canal, que tem lá nas plataformas de áudio. E você não precisa pagar nada, é totalmente de graça, você não precisa pagar nada pra ouvir a gente. Vai lá, escuta 1 ou 2 episódios, pra você ver se gosta, tá certo? É isso aí, não esquece de seguir a gente no Instagram também, Instagram lá é Viagem Oculta, só escrever Viagem Oculta que você encontra. Então é isso aí, pessoal, valeu, falou, fui, tamo junto!